Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Denis Alcides Rezende. Hoje é 9 de abril de 2021 e o assunto é protocolo de pesquisa, critérios de qualidade de variáveis de pesquisa, para elaborar, então, o protocolo de pesquisa. O projeto de pesquisa pode ser feito de várias maneiras para vários fins. Um deles é para uma dissertação de mestrado, o outro para tese, para quem faz doutorado, o outro é para projeto de relatório de pesquisa, para quem faz pós-doutorado, mas também é para os TCCs, trabalho de conclusão de curso ou trabalho de final de curso, bem como o projeto de pesquisa pode ser utilizado também em agências de fomento, por exemplo, CNPq. O canal Denis Alcides Rezende tem 4 perfis: educador, consultor, pesquisador e só Denis. Esse vídeo é do perfil pesquisador. E no perfil pesquisador, junto do grupo de pesquisas em Cidade Digital Estratégica, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, nós temos 4 escolas de aprendizados. E nessas 4 escolas, nós temos os templates, que são templates padrões para desenvolver, então, teses, dissertações, relatórios de pesquisas e trabalhos de conclusão de curso. Uma escola é a escola de mestrado, a outra escola é a escola de doutorado, a outra escola é a escola de pós-doutorado e a escola de publicações. Escrever cientificamente é um grande desafio, em especial quando se faz um mestrado, um doutorado. É necessário, junto ao projeto de pesquisa, a elaboração de um protocolo de pesquisa. Nem todos os mestrandos tiveram a oportunidade de aprender a fazer um protocolo de pesquisa. Inclusive, eu sempre brinco, existe um mestrando antes do protocolo de pesquisa e um mestrando após o protocolo de pesquisa. Eu pretendo aqui, então, dialogar sobre como se faz um protocolo de pesquisa para, posteriormente, fazer o projeto de pesquisa e, eventualmente, esse projeto de pesquisa possibilitar a escrita de um relatório de pesquisa e, a partir do relatório de pesquisa, se faria, então, um artigo científico. Vamos ver agora, detalhadamente, como se faz, então, o protocolo de pesquisa. Então, eu vou usar aqui um template que nós temos na nossa escola de publicação. Então, o protocolo de pesquisa também é chamado por alguns pesquisadores de critérios de qualidade de variáveis de pesquisa deste, então, projeto de pesquisa. É um dos componentes do projeto de pesquisa. Então, frequentemente, um projeto de pesquisa tem uma capa. Nessa capa vai o título, a versão do documento, a data de início num determinado programa. E o projeto de pesquisa pode ser para dissertação, para tese, para pós-doutorado, para o CNPq ou outra agência de fomento. Frequentemente tem um professor orientador e uma data específica. Aí o projeto de pesquisa tem o seu sumário ou índice, com a seção 1, introdução, seção 2, fundamentação teórica, seção 3, metodologia da pesquisa, seção 4, aí teria o cronograma de pesquisa, e depois ele tornar-se-á a seção de análises da pesquisa e a conclusão da pesquisa, para relembrar, então, como se faz uma pesquisa. O meu aprendizado é que uma pesquisa ela é mais interessante quando se tem um tema paixão. Então, nós utilizamos muito esse tema paixão nas nossas escolas, seja escola de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e também na iniciação científica. Então, paixão é um tema, um construto, um assunto, que frequentemente é subdividido em subpaixões, subtemas ou subconstrutos. Enfim, paixão é o que você efetivamente gosta de pesquisar. Para relembrar, a introdução ela é composta, sugere-se, de 5 itens: a contextualização, por opção, problemas de pesquisa, com os textos negativos, a questão-problema, que é o objetivo por meio de uma pergunta, o objetivo claro,
por exemplo, analisar o tema 1 versus o tema 2, e as justificativas da pesquisa, que dizem respeito aos textos positivos. Ainda poderia ter as originalidades da pesquisa. A seção 2, Fundamentação Teórica, na nossa escola, frequentemente o 2.1 é o tema paixão, o 2.2 é o outro tema, frequentemente a paixão de um orientador, e o 2.3 são as relações entre os conceitos do tema 1 e os conceitos do tema 2. É a integração das duas paixões, frequentemente, do aluno e do orientador. A seção 3, onde tem o protocolo de pesquisa, pode conter cerca de 8 subseções. O método de pesquisa, frequentemente estudo de caso ou survey, as técnicas de pesquisa, frequentemente qualitativas e quantitativas, as fases de pesquisa, como preparar, coletar, analisar e documentar, a abrangência da pesquisa, onde será feita ou é feita a pesquisa, a unidade de observação, quem é observado, documentos, cidadãos, gestores, né? O que é pesquisado. Aí, o 3.7, nós temos a caracterização da amostra, por exemplo, numa cidade, por exemplo, numa empresa, e o período de relação, o período de pesquisa. Então, o 3.6 é o que nós chamamos de protocolos ou critérios de pesquisa, que é o tema principal do nosso vídeo aqui. Então, o protocolo de pesquisa ou critérios de análise de variáveis da pesquisa, essencialmente contém 4 colunas. A primeira coluna são as variáveis, a segunda, os autores, a terceira, as questões, e a quarta, a unidade de medida ou respostas possíveis. Observe que é possível que tenha um construto aqui, né? Depois o construto é subdividido por opção em subconstrutos, e cada subconstruto teria, então, um protocolo de pesquisa. Agora, de uma forma didática, nós vamos construir o protocolo de pesquisa de uma maneira bastante simples. Para quem já é pesquisador, poderia ser um pouco mais bem elaborado isso, ou mais avançado. Mas eu quero aqui construir um protocolo de pesquisa didaticamente, enfatizando 4 passos, ou então 4 colunas, ou 4 letras, ou 4 momentos de um protocolo de pesquisa. A base sempre será a fundamentação teórica. Essencialmente, por meio da bibliometria, então é feita a fundamentação teórica daquele tema 1, do tema 2, como nós vimos anteriormente. E também na introdução, existem problemas de pesquisa e justificativas de pesquisa que têm os autores. É fundamental, e aqui, por favor, preste atenção nesse item. Se você não tiver domínio do tema, domínio da paixão, provavelmente você terá dificuldade para fazer o protocolo de pesquisa. Então, uma bibliometria, ou seja, uma busca, uma análise e respectivas anotações dos livros e dos artigos científicos daquela paixão é fundamental. Didaticamente, eu cito um exemplo, que é, supondo que a sua paixão seja tijolo, é preciso dominar o tema que tem alguns critérios de qualidade, esse tijolo, um simples tijolo. Por exemplo, o nome do tijolo, o tipo de tijolo, o tamanho, o peso, a cor, o número de furos, o tipo de argila, o percentual de umidade, de sílica, areia, alumina, argila, o limo, o óxido de ferro, a magnésia. Percebe que, se você não dominar o tema, você vai ter muita dificuldade para fazer o protocolo de pesquisa. E como é que a gente domina um tema? Com a bibliometria, ou seja, com a busca, com as anotações, com as análises dos livros e dos artigos científicos do tema em questão. Então, o tijolo, evidentemente, é um tema que pode ser bastante trabalhado com engenheiros, com mestres de obras e pedreiros, que dominariam esse tema em questão. Um outro exemplo didático que eu gosto de usar nas minhas aulas é de iluminação de ambientes. Observe alguns critérios específicos de iluminação. Nome do ambiente, tipo do ambiente, tamanho, nome da luminária, cor da luminária, número de janelas, tipo de janela,
percentual de claridade, tipo de iluminação indireta, né? Nome do estilo dos móveis, grau de ofuscamento. Então, é necessário, além do conhecimento dos designers, arquitetos e engenheiros, a bibliometria em artigos e livros científicos. Um terceiro e quarto exemplo poderia ser o tema estratégias de cidade. Observe, então, que é necessário que, além da bibliometria, nós entendamos de cidades, de administração e também de gestão, nesse caso, gestão de cidades ou gestão pública. Por exemplo, as variáveis poderiam ser nome da estratégia municipal, nome da temática municipal, nome da fonte da estratégia. Então, dentre outras variáveis, aqui se requer o conhecimento de administradores, gestores públicos e também, provavelmente, dos cidadãos. Se o tema é serviços públicos com tecnologia da informação, né, poderia ter aí, por meio do domínio da administração pública, dos serviços públicos, de informações, que são diferentes de serviços, e da própria tecnologia da informação, porque os serviços seriam por meio da tecnologia da informação. Então, eu cito aqui 3 variáveis. Nome do serviço municipal com tecnologia da informação, nome da temática municipal, nome do recurso tecnológico que é para o determinado serviço municipal. Observe que aqui, além de artigos científicos, além de livros, você também poderia ter conhecimentos a partir de administradores, de profissionais de sistemas de informações, de tecnologia da informação, de gestores públicos e de cidadão. E um outro exemplo que eu vou trabalhar aqui, porque esses aqui eu utilizo muito as estratégias de cidade, os serviços públicos com tecnologia de informação, no nosso grupo de pesquisa em Cidade Digital Estratégica, na PUC-PR. Agora, eu vou dar um outro exemplo, bastante didático, supondo que o tema, a paixão, é um alimento ou uma bebida. Então, aqui é preciso dominar o tema específico, alimento, o tema específico, bebida, por exemplo, um alimento peixe, um alimento carne, um alimento salada, uma bebida, uma cerveja, um vinho, um suco. Então, os critérios de qualidade dos alimentos, das bebidas, e aqui é necessário também conhecimento de gastronomia. Então, eventualmente, você pode ter uma lista de ingredientes que são também parte de um critério de qualidade. Então, vamos perceber aqui, e a primeira parte do protocolo de pesquisa, que eu cito didaticamente como a primeira coluna, ou a letra A, porque são 4 colunas, ou seja, 4 letras A, B, C e D, eu vou citar alguns exemplos que requerem o conhecimento, como havia dito, por exemplo, de tijolo, de iluminação. Aqui eu estou falando de, então, gastronomia, um alimento. Então, o nome da paixão, no caso, alimento ou bebida. O tipo da paixão, alimento ou bebida. O nome do ingrediente, o tipo do ingrediente, a cor, o peso, o formato, a espessura, a firmeza. Se ele tem semente, qual é o tipo de semente? Se tem cheiro, sabor. Observe que se tem manchas. Então, não são critérios apenas nutricionais, vão além dos critérios nutricionais de um alimento. São os critérios de qualidade da gastronomia, de quem vai ingerir isso, de quem vai lidar com esse tema em questão. Anoto aqui ainda alguns outros, como, por exemplo, a quantidade de cobre, zinco, acidez, se for o caso de ter isso no seu alimento, na sua paixão. Frutose, nome da vitamina, quantidade da vitamina, tipo de embalagem. Então, aqui são alguns exemplos de variáveis que estariam na primeira coluna, na letra A. E, então, é muito importante lembrar de algumas características internacionais de variáveis ou de informações. Então, observe, são exigências internacionais da ciência. E cada item, cada variável que você colocou na primeira coluna, na letra A, tem que atender pelo menos essas 6 características. Cada variável só pode ter um único conteúdo no momento em que você a analisa. Cada variável, o nome da variável tem que ter mais de 2 palavras. Por exemplo, data, não é uma variável, é data de emissão. Cor, cor de algo. Então, sempre vai ter 2 ou mais palavras.
A variável não pode ser generalizada. Número 4, a variável não pode ser abstrata, ela tem que ser real. A variável não usa verbo, e a variável não é um documento, não é um programa. Eu convido você a assistir um outro vídeo que está disponível, que chama Informações, porque as características de informações, onde eu detalho estas 6 características, essas 6 exigências internacionais, no vídeo Informações, que está disponível aqui no canal. Agora, nós vamos para a coluna B. Então, a primeira coluna, a coluna A, é o nome da variável. A segunda coluna são os autores, porque aquelas variáveis eu não tiro de qualquer lugar. Eu tirei da fundamentação teórica, eu tirei da minha bibliometria, eu tirei com base em alguns autores. Então, simplesmente, eu vou ter o nome de uma variável e da onde, qual é a citação que eu me refiro. Por exemplo, eu coloco aqui alguns nomes, Leone, Ferro, Camargo, e a data correspondente. Então, observe aqui, para quem tem dificuldade, que nós temos 3 tipos de citações, essencialmente. A citação direta, a citação indireta e a citação múltipla. E as referências não são citações. Então, aqui eu sugiro você rever a ABNT. Então, a segunda coluna, que chama-se autores do protocolo de pesquisa, para cada variável tem que ter pelo menos um autor. Cada variável, você também poderia ser o seu próprio autor, desde que você tenha algo publicado pertinente a isso. Então, não é apenas uma ideia, é uma variável científica. Então, a primeira coluna, nome da variável. Segunda coluna, nome dos autores. Terceira coluna, a questão ou pergunta. Então, por exemplo, se você tem uma variável chamada cor da paixão, a terceira coluna será qual é a cor da paixão. Se você tem uma variável chamada tipo de paixão, aqui seria qual o tipo de paixão. Qual é a quantidade de açúcar? Quanto é o percentual de acidez? Quem é o gastrônomo? Observe que, essencialmente, o que você está fazendo? Você está colocando, acrescentando a pergunta, porque qual é o objetivo disso? É elaborar o questionário no momento em que você for realizar a pesquisa, lá no futuro, quando você for dialogar, quando você for fazer efetivamente a pesquisa, você vai perguntar por meio de um questionário, você vai dialogar por meio de um roteiro de entrevista e você vai, então, acrescentar, perguntando, avaliando, diagnosticando, pesquisando qual é, quanto é, quem é. Então, a terceira coluna do protocolo de pesquisa, didaticamente muito simples, basta transformar o nome da variável em uma questão, em uma pergunta. Diante disso, a quarta coluna, que tem no mínimo 4 colunas, um protocolo de pesquisa, são as respostas possíveis, ou o que nós chamamos também de unidade de medida. Então, por exemplo, veja que está em vermelho. Qual a cor da paixão? A possibilidade de responder seria branco, vermelho, amarelo. Qual é o peso da paixão? Então, tem uma resposta em gramas, um número em gramas. Qual o formato da paixão? Ah, eu sei, porque eu estudei, eu fiz a bibliometria, que os formatos possíveis são cubo, quadrado, circular, por exemplo. O alimento é firme? Se o alimento é firme, sim ou não? Qual o tipo de firmeza? Qual o tipo de resistência? A resposta, nesse caso, poderia ser binária, sim ou não, por opção sua da pesquisa. Qual é o tipo de semente? Semente tipo 1, semente tipo 2, semente tipo 3. Qual o percentual de acidez? A resposta possível poderia ser de 0 a 99. Qual o tipo de açúcar? Por exemplo, refinado, demerara, mascavo. Qual a quantidade de açúcar? Então, teria um percentual em quilogramas ou em gramas. Você que define. E eu quero saber qual é o nome do cidadão, qual é o nome do respondente, qual é o nome do gastrônomo. A resposta será um nome propriamente dito. Então, qual é o objetivo dessa quarta coluna, ou seja, a letra D? É facilitar o diálogo entre, neste caso, gastrônomos, os pesquisadores, ou outro exemplo, né? Então, cidadãos, gestores, outros pesquisadores. É facilitar o diálogo por meio de um protocolo de pesquisa. E, claro, as respostas possíveis vão me favorecer quando eu for elaborar as análises de cada uma dessas variáveis no meu relatório de pesquisa.
Então, vamos relembrar, né? A coluna A será o nome da variável, a coluna B, as citações, a fonte que você pegou, coluna C, as perguntas, e coluna D, as respostas possíveis. Agora, é muito importante relembrar que, eventualmente, como é o caso de gastronomia, e talvez seja o caso da sua paixão, e poderão ter outros critérios que serão transformados em variáveis de pergunta no momento de servir, no momento de avaliar a higiene, no momento de embalar, na entrega, na satisfação do cliente, do consumidor, dos cidadãos, dos gestores e, eventualmente, exigências legais. Agora, lembra, né? Cada uma dessas variáveis tem um único conteúdo, mais de 2 palavras, não pode ser generalizada. Por exemplo, é o percentual de satisfação, é o nome de algo, é a data de algo, é a quantidade de algo. Então, não é abstrato, é real, não usa verbo e é diferente de documento. Então, você vai, é como se fosse um checklist das variáveis que você tem na sua pesquisa. Diante disso, então, no projeto de pesquisa, a gente sugere que você tenha um formulário, um template, uma tabela, né? Então, além de ter as suas variáveis, autores, questões e unidade de medida e respostas, sugere-se aqui também que você tenha um conceito adotado de protocolo de pesquisa com a respectiva citação. Então, por exemplo, didaticamente, segundo o nosso número, a nossa escola, o 361 é o construto do tema 1, por exemplo, a paixão. Então, note aqui, variável, coluna A, autores, coluna B, questão ou pergunta, coluna C, unidade de medida ou conteúdo da resposta, coluna D. Então, por exemplo, variável, cor da paixão, da onde eu extraí isso? Do Sá 2020, do Araújo 2016. Qual é a pergunta? Qual é a questão? Qual é a cor da paixão que eu vou utilizar no questionário, no roteiro de entrevista? E a resposta possível é uma só, ou é verde, ou é amarelo, ou é vermelho, ou é azul esverdeado. Então, observe que cada resposta possível aqui só tem um único conteúdo. O segundo exemplo é estado civil do gastrônomo, estado civil do cidadão. Eu tirei isso desses 2 autores, a pergunta é qual é o estado civil? E a resposta possível poderia ser, na minha pesquisa, eu tenho que entender disso, olhar os aspectos legais, jurídicos, éticos, morais, poderia ser solteiro, casado, divorciado, viúvo, etc. Percentual de XYZ. Qual é o percentual? Quem é o autor? E a resposta pode ser de 0% a 999%. Número de XYZ. O autor Silva, 2017. Qual é o número? É a questão. E tem uma resposta possível de 9 a 99. Mas poderia ser de 9 a 999. Então, o número específico da resposta. Então, aqui nós temos o primeiro construto que deve ter relação direta com a paixão propriamente dito. Então, um segundo construto, eventualmente, o primeiro poderia ser a paixão e o segundo poderia ser a paixão do seu orientador, o segundo poderia ser correspondente ao curso que você está fazendo, aqui é o exemplo de gastronomia, poderia ser um curso de gestão urbana, poderia ser um curso de engenharia qualquer. Então, frequentemente, o segundo protocolo é a relação que se tem de um determinado curso ou de uma pesquisa de um eventual orientador. Então, por exemplo, aqui tem, então, algumas sugestões do nome da gastronomia, tipo de gastronomia, local da gastronomia, nome do gastrônomo, e assim poderiam ser dar alguns exemplos. E aí, terminando, então, a partir do momento que termina o protocolo, só para relembrar um processo, um projeto de pesquisa, vai conter, então, a seção 4, análises, a seção 5, conclusão, referências, apêndices e anexos. É claro que, no caso de um projeto de pesquisa, a seção 4 seria o seu cronograma ou plano de trabalho. Então, para o plano de trabalho, para o cronograma, já está disponível um vídeo que detalha exatamente como faz um plano de trabalho ou um cronograma, que seria a seção 4, quando a gente propõe, então, uma determinada pesquisa. Diante disso, então, eu espero ter deixado claro para você
o que é um protocolo de pesquisa, que também é chamado de critérios de pesquisa, e que na nossa escola a gente divide o protocolo de pesquisa em pelo menos 4 itens, 4 colunas. Nome da variável, citação, ou seja, a fonte, depois a questão, pergunta que você vai utilizar num questionário ou um roteiro de pesquisa, roteiro de entrevista, e na 4ª coluna, as possíveis respostas. Mas fique atento, é preciso ter o domínio científico e, eventualmente, prático do tema em questão a ser pesquisado. Mais uma vez, muito obrigado por você assistir esse e os vídeos que já estão disponíveis. Por favor, inscreva-se no canal, faça sugestões, dê um like nos vídeos e, acima de tudo, compartilhe esses conhecimentos para que nós tenhamos pesquisas mais robustas, publicações mais adequadas e, consequentemente, um país melhor. Embora esse vídeo seja do perfil pesquisador, os demais perfis estão integrados e atuam conjuntamente. Aqui alguns livros que podem ser base para as nossas pesquisas. E aqui eu deixo os meus contatos, porque eu pretendo responder para você as perguntas que eventualmente você fizer. Muito obrigado